Fala, meu amigo, tudo bem? Vamos começar hoje a entrevista da LS Concursos. Eu sou o professor Matheus Mota, auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Antes daqui, eu já fui técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, tá? Também fui coordenador aqui da LS Concursos para a área policial. Então, já de saída, quero deixar essa informação que eu posso te atender para qualquer área que você deseja estudar, seja ela da área fiscal, seja a área de controle, seja a área de tribunais, seja a área, né, policial, seja também, inclusive, para delegado, que apesar de existir a área policial, né, é um concurso da área jurídica, tá? Eu consigo te atender também para poder legislativo, CNU e todos os outros concursos que a LS tem aqui, planejamento para te colocar. E de antemão eu já te digo, se você não decidir por uma área, quiser mudar depois, estiver ainda com dúvida, você vai ter a oportunidade de falar comigo e eu tirar todas as suas dúvidas, às vezes apresentar algum vídeo que esclareça melhor ali e a gente conseguir juntos escolher essa área, tá? Mas eu consigo te atender para qualquer uma, tá? Não tem uma especialização nesse caso e uma limitação para você estar aqui dentro. Beleza. Além disso, a LS é uma consultoria, né, de estudos que não fornece material, então nesse caso você tem que ter ali a compra do material, seja pela estratégia, pela direção, tá? A gente não tem hoje roteiro do GRAM, pode ser que a gente tenha alguma coisa, caso você me pergunte aí, a depender do momento, tá? Mas majoritariamente ali o estratégia é o que a gente tem de material pulverizado para todas as áreas, tá? E aí, galera, queria que vocês pegassem aí um papel e uma caneta para anotar qualquer dúvida que vocês tenham, porque eu vou estar apresentando para vocês como funciona a metodologia da LS. Combinado? Vou trazer aqui para a telinha, tá? Para colocar as informações iniciais. Essa aqui é uma meta que você recebe semanalmente, tá? E você recebe ela para concluir ela em até 7 dias. Caso você não cumpra ela em 7 dias, você pode deixar em atraso, não vai ter uma repercussão negativa disso, só vai estar o registro para a gente talvez mensurar ali e readequar o seu estudo para a quantidade de horas que você efetivamente tem na sua rotina semanal. Eventualmente você não vai conseguir cumprir a meta por algum motivo particular, ficou doente, né? Ou então fez uma viagem, tirou férias e aí precisou realmente postergar a meta, não tem problema, isso acontece com todo mundo e pode acreditar, não é um prejuízo grande, é só para a gente ter a métrica e o parâmetro para saber se realmente está calibrada a meta para a sua rotina normal, beleza? E aí nessa meta aqui de estudos a gente tem algumas informações nela, mas eu quero já trazer para você aqui essa parte que tem o que você vai estudar na semana. Essa meta aqui, por exemplo, ela tem uma quantidade de 8 tarefas, certo? Essas tarefas elas são mensuradas para você cumprir em até 7 dias. E isso é flexível, você vai me dizer quantas horas de estudo você tem por semana e eu vou calibrar a sua meta com essa quantidade. A gente pode aumentar, pode diminuir, pode postergar a meta e também pode antecipar. Então isso aqui é só um ponto de saída, que aí você vai me dizer, pô Matheus, eu trabalho, eu tenho filhos e aí eu tenho só disponível ali 3 horas diárias. Aí a gente calcula ali mais ou menos, coloca ali talvez 18 horas semanais, se a gente colocar de segunda a sábado, pode colocar uma quantidade um pouco maior para também colocar como desafio, ou então mais reduzido por alguma semana que você vai ter ali mais difícil, mas o mais importante, ela é flexível e se adequa à sua realidade. As metas da LS são feitas bem personalizadas nesse sentido, a ponto de você, por exemplo, estudar certas disciplinas, tá, que eu posso inserir, posso retirar, e você tem uma participação efetiva nessa escolha para a gente montar o planejamento e principalmente para você me dizer se você é iniciante na disciplina, tá? Se você já estudou a disciplina, e aí a gente chama de experiente, mas até as pessoas têm até um preconceito com isso. Você é experiente em português? Não, mas é só para a gente mensurar se você já venceu a parte do conteúdo, para a gente colocar num planejamento de revisão e bateria de exercício. Que aí você pode, por exemplo, reforçar aqueles pontos que você esteja mais fraco, ou né, de alguma aula ali que ficou fora do escopo do que você já estudou. E aí a gente pode colocar tanto no experiente, como também no iniciante. E isso a gente faz por disciplina. Então, por exemplo, vamos supor que português você é iniciante e constitucional você também é iniciante. Mas você é um cara que é fácil ali com as exatas. Então, raciocínio lógico, você já estudou, e aí é um cara que já pode ir para revisão e bateria de exercícios. Então,
esse planejamento ele é bastante personalizado, tá? Além disso, pessoal, na meta aqui, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode preencher. A relevância, ela é o primeiro deles. Essa relevância aqui, ela varia de número de 1 até 10. E ela só é colocada em planejamento pós-edital. É aquele que o edital já foi publicado, que a gente faz um planejamento específico para aquele concurso, tá? Inclusive com a quantidade de metas até o dia da sua prova. E aí nessa quantidade, aí sim, não é mais o tempo que você tem disponível, é o tempo que a gente tem até o dia da prova. Só que às vezes, mesmo assim, você não consegue cumprir e fazer todas as tarefas, porque são muitos assuntos, e aí você tem uma carga horária, por exemplo, um pouco menor do que era necessário para você cumprir todo o cronograma. Não tem problema, a gente tem uma solução, porque essa relevância aqui que varia de 1 a 10, por exemplo, esse assunto de português, vamos supor que seja de relevância 9. Já esse de raciocínio lógico, relevância 2. Esse de constitucional, relevância 3. Esse de administrativo, relevância 3. Esse de tributário, a gente pode colocar aqui, talvez, com relevância 9. Esse de constitucional aqui, perceba que constitucional está repetido, né? Isso não é porque está errado não, tá? É porque às vezes a disciplina é muito grande e aí ela merece ali que venham mais tarefas do que outras. E aí a gente, para finalizar todo mundo no mesmo período, por exemplo, a gente coloca essa diferença, porque senão você vai pegar e estudar português ali que tem 12 aulas e finalizar ele antes da disciplina de constitucional que às vezes tem 20. Então a gente tem que botar também esse peso aí na balança, mas isso é super alterável, a gente conversa ali, se tiver sentindo que tem uma disciplina que você quer avançar mais, porque tem um maior peso e está querendo concentrar, a estratégia sempre é definida pela gente, nada é petrificado aqui. E aí com essa relevância você pode, por exemplo, começar na tarefa de português, depois você pode vir para a tarefa de tributário, depois para a de constitucional aqui, e depois, por exemplo, para a outra tarefa de constitucional. O que importa, meu amigo, é você finalizar todas as tarefas em até 7 dias, porque um dia depois você recebe uma nova meta. A meta, ela é liberada e a próxima só é liberada 7 dias depois de baixada a meta anterior. Então, caso você se embole ali, né, e aí não consiga baixar a meta no período certo, né, na segunda-feira que você baixou a última, na outra segunda vai ser disponibilizada uma, mas se você só baixar ela na quarta-feira, você só vai baixar a outra na quarta-feira que vem, que aí é quando vai ser liberado, beleza? Não fica aquele acúmulo de metas que aí não faria sentido nenhum você receber meta se você ainda está devendo aquela que você tinha que cumprir. Além disso, pessoal, você vai ter que colocar aqui quantas questões você fez nessa tarefa e quantas você acertou. Então, nesse caso aqui, você fez 30 e acertou 28. Além disso, você tem que colocar esse outro parâmetro, que é o tempo gasto na tarefa. E aí envolve quanto tempo você demorou nos exercícios, quanto tempo você demorou para fazer uma revisão, para ver ali alguma videoaula, ou então pesquisar alguma coisa na internet, é o tempo total. E aí vamos supor que você demorou 60 minutos. E tem o tempo gasto, tá? Nos exercícios, que aí pode ser, por exemplo, de 20 minutos nesse exemplo, tá? E aí nesse caso seriam 20 minutos de exercício, e aí você teve mais 40 minutos que foi de revisão, pesquisa que você fez, vendo comentários dos professores, que aí somando 20 com os 40, deu os 60 minutos da tarefa completa. Beleza? Show! Indo aqui agora para a próxima parte para explicar a meta, né? Você tem aqui no português, por exemplo, o material que você vai utilizar, que no caso é esse aqui que a gente está indicando, tá? Aqui a gente tem o assunto da vez, que é a ortografia oficial, acentuação gráfica. Aqui a gente também passa, além do nome do material, a gente tem o link para você clicar e dar uma olhada nele. Mas você tem que buscar, né, se você for um assinante, aqui dentro lá do portal do aluno, tá? Por esse nome, e aí você se matricula nesse curso. Lembrando que a gente não fornece material, então no caso a gente vai se guiar por ele, e aí você tem que ter a assinatura lá para poder ter acesso ao material, tá? Mas aqui embaixo a gente tem um mapa de incidência, né, para mostrar aqui, no caso de português, só a interpretação de texto representa 25% de todas as questões que já foram feitas ali de português da área fiscal, nesse caso aqui, porque é uma meta da área fiscal, tá? Então a gente faz esse filtro também. Classe de palavras com 14% e assim por diante. Se você somar tudo aqui, vai dar os 100%, tá? Aqui mais embaixo a gente tem a tarefa. E aí, pessoal, eu quero mostrar que essa tarefa aqui é o quê? De um aluno que é iniciante. Por que iniciante? Porque a gente está estudando pelo PDF. É aquela pessoa que ainda não estudou esse assunto. E no caso, como é ortografia, a gente vai estudar a aula 00, PDF simplificado, dizemos de qual assunto você vai estudar,
até qual assunto você vai estudar. E aí diz até as páginas, que no caso é da página 5 até a 19. Beleza? Mas aqui embaixo a gente tem também as dicas de conteúdo. Nessas dicas de conteúdo a gente dá dicas sobre o assunto. Então você está estudando acentuação, pô, o que é o acento tônico, o que é o acento gráfico, o que é um fonema, o que é uma letra. E aí a gente coloca isso aqui para você ter dicas sobre o conteúdo ali valiosas para você colocar e montar às vezes um material de resumo, ou se você já tem, fazer um material mais robusto, né? Colocar alguma informação ali que a gente colocou que não tenha no seu material. Beleza? Essa daqui seria uma tarefa de iniciante. Quero mostrar agora uma de experiente, e aí eu vou pegar uma aqui de constitucional. Nessa de constitucional, no material de experiente, majoritariamente a gente usa o quê? O TEC Concurso. Não é o que concurso, a gente prefere o TEC. A comunidade do TEC ela é muito maior, tá? Então os alunos ajudam muito na resolução das questões, que às vezes o professor pode deixar alguma brechinha ali, essa visão do aluno, ela ajuda muito para você aprender as questões. E aí nesse caso, como é que é a atividade de uma pessoa que já é experiente? Primeiro, ela revisa o assunto, tá? E depois ela faz uma bateria de exercícios. Essa bateria de exercícios a gente já deixa aqui para você só clicar no link e ser direcionado para o TEC. No TEC Concursos, o aluno LS ele tem desconto, tá? Esse desconto é de 20%. Custa hoje o TEC em torno de R$ 39,00 o plano básico, que é o necessário. E nesse caso aqui, com o descontinho, ainda cai um pouquinho esse valor, beleza? E mais embaixo, a gente continua tendo aqui as dicas de conteúdo, tá? Aqui a atividade extra que às vezes a gente coloca, o aluno que quer fazer mais questões, né? Que eu coloquei 20 ali para ele resolver, e aqui eu posso colocar mais, tá? E aqui está o resumo de constitucional, assim, a gente estava falando ali, ó, o primeiro assunto, interpretação constitucional, tá? Tem o esqueminha, os princípios de interpretação. Então, é uma boa ali para você montar um bom material para o seu resumo, tá bom? E aí, você finalizando a sua meta, tá? A cada 4 metas que se passam, você tem uma análise de desempenho que eu faço. Essa análise de desempenho é feita lá no portal da LS, tá? Então, todos os dados que você colocou lá, lembra dos 3 parâmetros? Então, tempo gasto no exercício, tempo gasto na tarefa, desempenho, isso tudo vai me dar um relatório para eu poder te avaliar. E aí, nesse caso, às vezes eu vejo aqui que você está em estatística com 78%. É porque você é ruim em estatística? Não. Às vezes você pegou questões ali que são muito difíceis, então a gente pode avaliar, e aí o mais interessante, a gente pode te comparar com os outros alunos. E quando a gente faz essa comparação, a gente vai ter a certeza se as questões que eram difíceis ou se realmente você está fraco ali no assunto, tá? Veja que 78% é um bom percentual, tá? Mas a gente tem sempre que ver isso relativamente, já que aqui a gente está falando de um sistema concorrencial. Você não tem que atingir um certo número e aí ter certeza que vai passar. O mais importante aqui é você estar acima dos outros candidatos. Então, nesse caso, a avaliação comparada ela é muito mais confiável do que um número absoluto em si. Além disso, a gente tem também como comparar você com a média dos outros alunos, que nessa análise. Veja que aqui estão os assuntos, por exemplo, de português, e aqui uma comparação. Então, sua média aqui, né, você fez 100%, por exemplo, de formação de palavras. Já a média dos outros alunos está em 84%, então ó, você está mandando bem pra caramba. Só que isso vai comparando assunto a assunto, e aí, por exemplo, a gente chega aqui em regência verbal e nominal e vê que você está com 75%. A média dos outros alunos está em 76%. Veja que talvez esse assunto seja uma boa você revisar. Por quê? Apesar de você estar fazendo 75 e a média dos outros alunos está em 76, isso aqui não vai ser levado em consideração, por exemplo, que se é um FGV ou que está fazendo português, que normalmente é mais difícil, ou um CESP, porque aqui a gente está vendo que estamos comparando realmente os alunos que estão dentro do mesmo planejamento que você, no sentido de, se você é iniciante em português, eu te comparo com alunos, a média dos alunos que são iniciantes em português. Se você é experiente em português, eu te comparo com os alunos que são experientes em português. Então, você não leva em consideração aqui o número absoluto em si, e sim esse número relativo, tá? É muito interessante essa análise, porque deixa bastante confiável aí para você ter a certeza que você está mandando bem. Beleza, era essas informações que eu tinha com relação ao planejamento, só queria passar a parte de valores da LS, tá? Aqui na LS a gente tem 3 tipos de plano. O mensal, que custa R$ 395,00 no boleto ou no cartão de crédito. A gente tem também o plano semestral, que custa R$ 367,00, só pode ser no cartão de crédito e é de forma recorrente, sem comprometer o seu limite. E o plano anual, que cai para R$ 335,00, também só pode ser nessa forma recorrente, no cartão de crédito, não comprometendo o limite. Se você
é uma pessoa que está querendo entrar com um familiar ou já tem um familiar aqui dentro da LS, que seja um esposo, né, um irmão, um pai, uma mãe ou um filho, você tem direito ao desconto família, que aí nesse caso tem que ter esse parentesco para poder os dois ganharem esse desconto. Além disso, a LS tem também um programa de desconto. Se você for indicação de algum aluno, né, ou se você está indicando algum aluno, você ganha 10% de desconto exclusivamente na primeira mensalidade e a pessoa que te indicou ganha também 10% exclusivamente na próxima mensalidade dele. Beleza? Se quiser tirar mais alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp. Essa entrevista aqui que eu fiz agora com você, eu vou fazer pessoalmente para você tirar todas as suas dúvidas, caso você tenha alguma, tá? É só falar comigo no WhatsApp que a gente marca esse encontro e bate um papo para a gente se conhecer e também falar sobre o seu planejamento, que é o mais importante. Eu preciso saber ali como é que você tá nas disciplinas e aí tirar suas dúvidas, beleza? Conto com você, manda uma mensagem para mim que a gente já conversa.